Olha com o que a gente tem de lidar. Uma semana e duas histórias gigantes. Duas histórias que revelam tudo o que precisamos saber para entender o que é o governo Jair Bolsonaro. Uma dessas histórias não nasce aqui, nasce nos Estados Unidos. Bateu na mesa de um agente do FBI um carregamento esquisito de madeira de excelente qualidade vinda da Amazônia, só que não tinha procedência clara. Ele mandou consultar as autoridades brasileiras. Ouviu de volta que o Brasil não tem mais essas burocracias, que o Brasil agora é mais ágil. O agente achou muito estranho. A outra história tem um general no meio. Perguntaram se ele obedece todas as ordens que recebe, incluindo a de não comprar vacinas que todo mundo precisa. Sabe o que ele respondeu? Que nunca recebeu ordem assim. Só que tinha vídeo da ordem. Um vídeo que, tipo, o Brasil todo viu. O general respondeu, e olha, na cara dura, não, mas o que o presidente fala nas redes sociais não tem qualquer valor, é coisa de internet, só vale o que está escrito. Sabe por que essas duas histórias explicam muito do buraco em que nos metemos? Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Olha, o Meio é gratuito. Sai de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos e uma newsletter com o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Esse é o ponto de partida. Vamos contar direito essas duas histórias. O general, evidentemente, é o general Eduardo Pazuello. Ele não é a primeira testemunha a mentir perante os senadores da CPI da Covid. Outros já fizeram isso. Depois que o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, decidiu que ninguém sai preso por mentir, ficou tudo liberado. Os ex-ministros Fábio Weingarten e Ernesto Araújo já haviam mentido. Por que o general não mentiria? É o jogo. Agora, não é que tenham mentido de forma discreta ou de maneira que seja preciso, sei lá, muita investigação para descobrir o que exatamente é verdade ou não. Não. O ex-chanceler disse que nunca havia falado mal da China. Ele publicou até artigos sobre isso. São sempre mentiras assim. E Pazuello contou várias dessas. O mais grave foi quando questionado sobre aquele momento, todo mundo lembra, em que o presidente Jair Bolsonaro o desautorizou em público pela compra das vacinas do Butantan. É quando surgiu o apelido vacina. O vídeo lá do Bolsonaro com Pazuello, o ministro ainda se recuperando de Covid, com aquela camiseta amarela, um manda, o outro obedece. Pois é. Aí, como testemunha, sob juramento, ele afirma que nunca recebeu ordem. Uma ordem que foi pública. É claro que foi pressionado a esse respeito pelos senadores. Segundo Pazuello, não houve ordem. Aquilo era coisa de internet. Ou seja, na sua lógica, o que o presidente fala nas redes sociais não se escreve. É mentir para eleitor trouxa. Só que o presidente usa as redes como seu principal veículo de comunicação com os eleitores. Só existe uma conclusão possível, lógica elementar. Nas redes sociais, o presidente da República mente para os seus eleitores. Agora, sabe o que é o pior? Os eleitores bolsonaristas partem desse princípio. Quando confrontados com absurdos notórios, invariavelmente respondem com mas o presidente é assim mesmo. Ele exagera às vezes. Eles tratam como se fosse brincadeira, um tipo de humor que eles pegam e o resto da população não. Esse não é um dado novo da realidade. O presidente tem um público fiel, com o qual interage nas redes, e a expectativa desse grupo não é de que ele fale a verdade. Não é de que ele seja preciso sobre o que pode e o que não pode. Bolsonaro tem torcedores. O importante é que ele derrote o adversário. Essa é uma mentalidade muito pouco democrática, porque a lógica da democracia pressupõe um debate honesto. É claro que políticos disputam eleições, que querem vencer, mas o papel de eleitores, o melhor possível,
é acompanhar a disputa e cobrar determinadas entregas. Quando o eleitor veste a camisa do político, o que dá sentido à política começa a deixar de existir. É difícil avaliar o que é mais grave. Se é Pazuello considerar que é normal que um presidente minta aos seus eleitores, ou se é os seus eleitores ouvirem isso e não se ouve nem grilos. Agora, enquanto isso, poucos países são tão pouco burocráticos no mundo quanto os Estados Unidos. Ali tem Estado que não fica cobrando documentos do cidadão, não tem cartório. Para quase tudo, a palavra basta. Você abre uma conta bancária com uma carteira de identidade e só. Quer ter uma empresa? Inventa um nome, abre a conta naquele nome, atrela a sua identidade e pronto. Tudo é feito para dar agilidade às pessoas, partindo do princípio de quanto mais gente tiver sucesso nos negócios, melhor para o país. Agora, tem horas que precisa de documento. O mundo vive uma grave crise ambiental. Madeira de alta qualidade tem de estar documentada. O que o IBAMA fez, por ordem do ministro Ricardo Salles, foi dispensar as madeireiras de provar que a origem das toras que vendem é legal, numa região que vive uma onda pesada de desmatamento. É incrível, não é? Os americanos foram cobrar que faltava documentação da remessa brasileira. Bateu na Polícia Federal, que foi o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo imediatamente sustou a decisão do IBAMA, claro. Foi checar os números e começou a ver um trânsito esquisito de valores. Aí mandou que se fizesse busca e apreensão na casa e nos escritórios de Salles. Tirou do cargo o presidente do IBAMA. E ainda por cima, decidiu que era melhor não envolver na história o Procurador-Geral da República. Não envolver. Sabe por quê? Porque o Supremo tinha medo de que o Procurador-Geral da República avisasse o presidente Jair Bolsonaro da operação. Quer dizer, enquanto um ministro mente, o outro ministro passa boiada. A boiada está passando. Não faz nenhum mês que Bolsonaro foi prometer aos americanos que o Brasil ia segurar o desmatamento. Aí o que acontece? É o FBI que avisa ao Brasil que temos um problema de desmatamento, que estamos tentando vender madeira da Amazônia, árvores que não deviam ter sido derrubadas. Pois é, eles, os americanos, não querem. Somos nós que queremos. Vocês percebem? Esse governo é eficiente, está destruindo o Brasil, com apoio dos seus eleitores. E muito porque seus eleitores não conseguem perceber que estão sendo enganados. Porque o bizarro é isso. Esses eleitores acham que eles fazem parte do grupo que está sabendo a piada. Que enganados estão sendo os outros. É um tipo de cegueira, uma cegueira braba. Na verdade, nem o general percebe de fato. Nem o general. Que desastre.